Muito bem, um abraço a todos, muito bom dia. Começando agora o Direto ao Assunto, para começar a semana, para começar bem a semana, hoje 3 de abril do ano 2017. Conosco hoje o padre de Jaci Brasileiro, ele um padre sertanejo, defensor da transposição de águas do Rio São Francisco, fez uma cruz de lata em protesto contra os atrasos na obra, cobrando a conclusão da transposição de águas do Rio São Francisco. E é um padre também que vai participar da elaboração, né, de que está trabalhando na história num livro. Cada um vai ter uma parte para a edição de um livro sobre a história do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Direto ao Assunto desta segunda-feira, meu caro Tavinho, já está no ar. Muito bem, padre de Jaci, prazer recebê-lo aqui. Há muito tempo que não lhe encontrava. O senhor que vive na sua luta lá no sertão da Paraíba, mas vez por outra sempre vem aqui em João Pessoa, até ver seus familiares, seus amigos. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Direto ao Assunto, padre de Jaci. Obrigado, Marcelo, e um bom dia. E é uma alegria pela primeira vez participar deste seu programa, né? Um programa novo, não é, Marcelo? Eu sempre participava dos seus programas quando você trabalhava em algumas emissoras de rádio aqui, como também de TV. E foi uma alegria imensa reencontrá-lo, né, aqui no estúdio da Ativa, né, e me coloco à sua disposição para as eventuais perguntas ou questionamentos. Padre de Jaci, quando é que começou esse seu envolvimento na luta pela transposição? O senhor lembra quando foi? Qual foi o momento? Me lembro, Marcelo, a nossa luta pela transposição. Claro que já tem uma luta por água, você sabe muito bem que quando eu morava em Santa Cruz havia uma luta pela adutora, né, de Santa Cruz, né, foi uma luta ferrenha. Você me acompanhou, você me apoiou nessa luta pela água lá para a cidade de Santa Cruz. Então essa luta começou em 2007, quando o bispo Dom Cápio, lá na Bahia, fazia uma greve de fome para o governo federal não dar início à execução do projeto de transposição. Eu entrava na contramão do bispo Dom Cápio. Eu fazia uma cruz de latas de 12 metros de altura. Primeiro, essa cruz de latas de 12 metros de altura foi feita em Santa Cruz, lá na região de Souza. Lá nós clamávamos por água, a população padecia, né, por falta de água. Então lá eu ergui uma cruz de 12 metros, né, clamando por água. Depois, essa mesma cruz, né, de forma menor, foi para Brasília, né? Fizemos lá uma cruz de 10 metros, por aí, né? E passei o dia em frente ao Palácio do Planalto, clamando, né, para que o governo federal ouvisse o nosso clamor e desse início à execução desse projeto de transposição. Eu queria dizer, Marcelo, que muitas pessoas me perguntam por que a cruz de latas? Bom, a cruz de latas simboliza o clamor do povo por água, simboliza a dores do povo, o sofrimento do povo, a luta do povo por água. E por que 12 metros? Porque são 12 milhões de nordestinos clamando pela transposição de água do Rio São Francisco. Então lá eu estava em frente ao Palácio do Planalto em 2007, com esta famosa cruz. Eu digo famosa cruz porque é histórica, né? Faz parte da nossa luta por água. Então lá, essa cruz de latas, né? Nós estávamos lá e eu clamava para que o governo, né, desse início à execução desse projeto de transposição. Então a cruz de latas de 12 metros simboliza a cruz, o sofrimento do povo, as angústias do povo, o clamor do povo por água. São 12 milhões de nordestinos clamando pela transposição. O senhor teve apoio da imprensa lá em Brasília, nesses seus atos?
Tive. Primeiro, aqui na Paraíba, a imprensa me deu um irrestrito, incondicional apoio, né? Eu quero até aproveitar o ensejo para agradecer a imprensa da minha querida Paraíba, porque a imprensa do meu estado sempre me apoiou nas minhas lutas, nas minhas caminhadas, porque eu sou apaixonado, Marcelo, por causas humanitárias, eu sou apaixonado por causas sociais. Eu, como padre, me realizo abraçando causas humanitárias, aquelas causas que favorecem a vida digna da pessoa humana. Então, em Brasília, eu tive o apoio, né? Na época, o principal jornal da cidade de Brasília, o Correio Brasiliense, né? A Cruz de Lata foi capa, foi manchete de capa, né? Então, a imprensa lá de Brasília, como também do Sul, noticiou, divulgou essa manifestação em defesa da execução do projeto de transposição. Agora, a igreja, em algum momento, tentou lhe impedir, tentou dizer, não se metam, porque pode envolver questão política e questão humanitária. Como é que foi a recepção da igreja nessas suas lutas, padre Jaci? Marcelo, toda a vida eu fui padre no sertão. E como vocês sabem, o povo sertanejo sofre muito com as consequências da seca. Então, há muito tempo que eu venho fazendo alguns trabalhos na área política, tentando libertar o povo da alienação política, fazendo um trabalho de politização, de orientação. Inclusive, eu já tenho lançado vários trabalhos, né, de orientação política, cada um com um título diferente, né? Suponhamos, não se deve vender o voto, né? O paraibano deve votar consciente, e assim por diante. E vem a luta por água, vem a luta contra as consequências da seca. Então, eu nunca tive, assim, empecilho, né, por parte da igreja, por parte dos meus superiores. Pelo contrário, me apoiam, né? Eu tenho apoio, né, dos bispos, dos padres, né? Claro que há um ou outro que fica meio assim, chiando, né? Mas eu Faz tenho alguma objeção a esse tipo de trabalho? Tem. Isso é em todas as instituições, claro, né? Mas na grande maioria me apoia. Eu nunca recebi assim, nunca fui chamado a atenção pelo meu bispo. Ele nunca me disse assim, você não tem que fazer isso. Até porque, Marcelo, eu tenho que ser muito sincero. Eu me realizo lutando. Eu penso que no dia que a igreja, ou o bispo, ou o meu superior, me impedir de eu fazer qualquer trabalho, né, em defesa dos pobres, das pessoas sofridas, para mim será o fim, será a minha morte, né? Então eu me realizo rezando e lutando e rezando, até porque a missão do padre é ser profeta. A missão do padre é estar no meio do povo, a missão do padre é defender o povo, é caminhar com o povo, é viver com o povo e morrer com o povo. Agora, padre Jaci, o senhor disse que essa luta começou pela questão da adutora lá em São Francisco, né? Santa Cruz. Em Santa Cruz. Aí depois continuou. O senhor fez protesto aqui em João Pessoa também. Sim, na luta pela Sim, vem a questão da ponte. Você se lembra muito bem da ponte que caiu, né? Você me dava muito apoio, né? Tanto jornalista, né? Eu até aproveito o espaço para agradecer muitíssimo ao Helder Moura, né? Que no seu programa me dava espaço para falar, para que o governo reconstruísse a ponte do Boi Morto, né? Então, há toda uma luta. Eu fiz manifestação pela construção da doutora em Santa Cruz, aqui em frente ao Palácio da Redenção. Passei o dia em frente ao Palácio da Redenção. Fiz manifestação pela construção da doutora em Santa Cruz na Assembleia Legislativa, né? E com relação à transposição, eu levei a Cruz de Latas para várias cidades do estado da Paraíba, fazendo mobilizações. Eu levei a Cruz de Latas para Cajazeiras, Souza, Monteiro. Aqui em João Pessoa, a Cruz de Latas veio, ficou em frente à Fé Comércio, em Campina Grande. Então, participei de várias mobilizações, até porque na época eu fazia parte do Comitê Pró-Transposição. Então, foram várias manifestações em defesa desse projeto hídrico redentor chamado Transposição de Água do Rio São Francisco. Padre Jaci, como é que o senhor sentiu agora podendo chegar lá e ver já a água do São Francisco chegando aqui aos paraibanos para encher açudes, para servir para o abastecimento?
Bom, eu estive em Monteiro, não é isso? Eu estive em Monteiro, para mim foi uma alegria imensa ver de perto as águas correndo pelo chão paraibano. Foi uma felicidade, mas não completa. Por quê? Foi uma alegria, mas não completa. Porque a minha alegria completa, a minha felicidade completa, só será quando eu vi as águas do Rio São Francisco correndo por todo o estado da Paraíba através de três entradas. Primeiro o eixo leste, que já está acontecendo na região do Monteiro. Depois do eixo norte, que fica lá na região do Sertão, na região de Cajazeiras. São José de Piranhas por ali. São José de Piranhas, porque inclusive está parada a execução desta obra. E a terceira entrada seria através do rio Piancó, no Vale do Piancó. Então, quando eu vi as águas correndo através do eixo leste, em Monteiro, do eixo norte, no Sertão, e através do rio Piancó, então a minha felicidade será completa. Enquanto isso, estamos lutando. Inclusive, no dia 11, irei fazer uma mobilização. Eu irei, desde já convido a imprensa para nos ajudar na divulgação dessa mobilização. Então, no dia 11, eu vou estar no eixo norte, que fica no município de São José de Piranhas, fazendo uma mobilização, visando pressionar o governo federal para que reinicie a execução do eixo norte. E também a luta tem que continuar para que o governo comece a executar a terceira entrada de água do Rio São Francisco pelo rio Piancó, que fica no Vale do Piancó, Alto Sertão Paraibano. O ex-presidente Lula veio para Monteiro com a ex-presidente Dilma Rousseff e tal. O senhor esteve inclusive lá no palco com ele. O senhor foi convidado por alguém do evento? Como foi aquela sua participação ali? Com uma semana de antecedência, eu fui convidado pelo próprio governador, né, Ricardo Coutinho. Ele me convidou para falar um pouco, né? Até porque na inauguração com o Temer, ele falou, né, ele reconheceu a minha luta em defesa desse projeto. Então depois ele entrou em contato comigo e pedindo para eu, me convidando para dar uma palavra lá na hora. Então eu fui o primeiro a falar, fiz um pronunciamento de agradecimento e reportando um pouco a nossa luta por esse projeto. Então para mim foi uma alegria imensa estar ao lado do pai da transposição, Marcelo, porque indubitavelmente foi ele que teve de fato a coragem de tirar esse papel, né, redentor, isto é, a transposição, com determinação, com garra. Então ele teve a coragem de tirar do papel esse projeto. Foi o único presidente que teve a coragem, a ousadia, a determinação política de tirar esse projeto do papel e executá-lo. Padre Jaci, o senhor acredita que o governo atual, ele vai dar andamento a essas obras, esse restante de obras aí para esse término do canal para a chegada até São José de Piranhas, para chegar em Cajazeiras? Marcelo, desse governo eu não espero nada de bom. Desse governo que aí está, eu sou muito sincero agora, eu falo como cidadão, eu não espero nada de bom, porque o que ele está fazendo aí está fazendo com que o Brasil caminhe de ladeira abaixo. Temos aí essas reformas, né? A reforma da Previdência, que é a reforma da morte. É a minha cova, a minha vida. Lá no sertão, Marcelo, a revolta é grande. Imaginemos uma mulher sertaneja da roça esperar chegar à idade de 65 anos para se aposentar. Um jovem, uma pessoa para se aposentar com 65 anos, com salário integral, tem que começar a trabalhar com 16 anos de idade. 16 anos de idade é idade escolar. E quem é que arruma um emprego com 16 anos? Me diga numa crise desta. Quem arruma um emprego com 16 anos? Aí vem a terceirização, vem a reforma aí do ensino médio, que tirou filosofia, educação física, história, a reforma da Previdência, a terceirização, a reforma do ensino médio. Então, eu não espero nada de bom desse governo, e no que diz respeito ao reinício dessa obra aí, é muito difícil. Temos que pressionar, temos que cobrar, até porque eu vejo muita inércia por parte dos nossos representantes lá em Brasília, né?
essa nossa bancada, né, está inerte, não cobra, não reivindica, né, não luta para que o governo reinicie a execução do Eixo Norte. Eu vejo com muita desconfiança, repito, no que diz respeito ao reinício da execução do Eixo Norte, lá na região do Sertão. O senhor chegou a conversar com o ex-presidente Lula? Qual é o pensamento de Lula? Porque ele está no meio de um furacão, né? Porque as ações, a questão da Lava Jato, muita gente acha que ele pode ser candidato, outra parte acha que ele não poderá ser candidato se houver julgamento já a respeito do caso envolvendo o ex-presidente Lula. Mas como é que o senhor avaliou o cidadão, o político Lula naquele evento, Padre de Jaci? Bom, o nosso tempo foi muito restrito, até porque ele chegou, já era 3 horas, 3 e pouco, né? Então apenas o cumprimentei, tive o prazer de cumprimentar também a ex-presidente Dilma, né? Era uma multidão lá no camarim, era uma multidão, apenas registro de foto e umas breves palavras. Mas eu fiquei impressionado, Marcelo, com uma grande multidão. Eu passei o dia em Monteiro, eu vi lá o povo com um sentimento de alegria, de reconhecimento. Jovem, o que me chamou a atenção foram os jovens, pulando, gritando, aplaudindo o dia todo. Vi pessoas idosas dançando, vi pessoas idosas enroladas com a bandeira do Brasil. Foi uma verdadeira festa democrática. Então, à tarde eu estive mesmo no palanque oficial, onde estava Lula, né, até porque eu iria falar, eu iria abrir, né, o evento, e deu para ver, né, ter uma visão ampla, né, da multidão. Era uma multidão e eu não tenho medo de dizer, havia mais de 90 mil pessoas lá, Marcelo, porque as ruas de Monteiro são largas, né, e as ruas estavam superlotadas. Então eu não tenho medo de dizer que havia mais de 90 mil pessoas lá em Monteiro. Povo feliz, povo gritando, povo aplaudindo, povo pulando, povo reconhecendo, né, esse Lula como pai desse projeto, porque foi Lula, repito, que teve a coragem política, teve a determinação política, teve a ousadia política de tirar esse projeto do papel. Foi ele o único presidente da República que ouviu o clamor dos 12 milhões de nordestinos, né, que pediam, clamavam por água. Ele teve essa coragem, né, de abrir os ouvidos, para ouvir o clamor desses 12 milhões de nordestinos que clamavam pela transposição. Porque nós sabemos que a transposição ela vai beneficiar 4 estados do Nordeste setentrional: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. São 12 milhões de nordestinos, né, que serão beneficiados com essas benditas águas do Rio São Francisco. Aliás, Marcelo, antes de ontem eu tive a alegria de conhecer o Velho Chico, lá na região de Alagoas, no estado de Alagoas, especificamente no município de Pão de Açúcar. E o Velho Chico é lindo, o Velho Chico é emocionante. Eu não sei que o Marcelo já o conhece, né? Eu conheço porque passei perto, eu já viajei ali a Maceió, Aracaju, e quando você vai para Aracaju, você passa sobre o rio, né? Você tem 2 cidades que ficam na divisa entre Alagoas e Sergipe, por onde o rio passa. Não estou lembrando o nome das cidades feliz agora, que ficam às margens do rio. Eu fiquei muito feliz vendo aquele velho Chico, né, correndo, e lá eu pensava, são essas benditas águas que vão matar a sede dos meus irmãos paraibanos. E eu lembro que o senhor teve um duelo grande, porque tem um bispo da Bahia que era contra, né? Era Dom Cápio. Da Bahia ou do Sergipe? Dom Cápio, da Bahia. Da Bahia. Da Bahia. De Barra. Ele fazia greve de fome em 2007, né? É. Ele fazia greve de fome, estava lá para que o governo não executasse a obra, né? Ele dizia que com essa transposição o Rio São Francisco iria morrer, etc. Aí eu
Nessa altura fiz a Cruz de Latas, aí entrei na contramão de Dom Cápio, fui para Brasília. Dom Cápio fazia greve de fome para água, não vi. E eu estava lá em Brasília com a Cruz de Latas, fazendo o contrário. Eu dizia, governo federal, tenha coragem, faça acontecer o nosso sonho, o sonho de beber água do velho Chico. E assim a história aconteceu. Agora, padre Jaci, me conta uma história. O senhor foi convidado para participar da elaboração da edição de um livro sobre a história de Lula, é isso? Sim, bom, já é o segundo livro, porque em novembro, eu participei como coautor de um livro chamado A Luta Continua. Foi um livro composto por 80 autores de todo o país, falando sobre o golpe que aconteceu em 2016. E a minha parte foi, porque estou contra o golpe? No livro A Luta Continua, lançado em Curitiba e em Salvador. Eu participei do lançamento desse livro em Salvador. A Luta Continua, com diversos autores brasileiros, cada uma coletânea, cada um contando a história do golpe, porque era contra. O meu artigo, porque estou contra o golpe. Agora, no dia 26 de maio, né, isto é, no próximo mês, haverá o lançamento de um novo livro sobre Lula. E eu sou coautor desse livro. Somos 90 autores. Na Paraíba somos 4 autores. A advogada Fabiana Agra, de Picuí, advogada e jornalista, Fabiana Agra, professor Fred, do Picuí, professor Marciano, de Campina Grande, e eu, né, lá do Sertão. Então, na Paraíba, somos 4 autores. Então, é um livro sobre a história do governo Lula, as nossas impressões, né, sobre o governo Lula. Experiência. Experiência, o que aconteceu, o que deu certo, quais foram as melhoras, né, no governo Lula. A minha parte é, por que aplaudo Lula? É a minha parte no livro. Por que aplaudo Lula? Então, eu conto, né, o que de bom eu vi no sertão, né? Eu estou falando sobre o sertão, as mudanças boas que aconteceram no sertão paraibano, onde eu moro, né, no governo Lula. Então, vai ser um livro muito bom, né? E esse capítulo vai ter... o senhor vai escrever alguma coisa sobre a presença de Lula em Monteiro agora, recente? Não, esse livro já está pronto. O livro já está pronto, é de uma jornalista lá de Curitiba, Cleusa, né, que organizou, né, esse livro, já está pronto. Só falta mesmo o lançamento. Eu já estou de passagem comprada para ir a São Paulo, no dia 27, e lá vamos lançar esse livro sobre o governo Lula, a pessoa de Lula, a pessoa política de Lula, a história política de Lula, a luta de Lula. E a minha parte, como eu já tenho dito, é sobre o que de bom eu vi no sertão, no âmbito econômico, no âmbito político, no âmbito cultural, no âmbito social, né, em termos de mudança lá no meu sertão paraibano. O senhor está em que paróquia, padre? Eu estou no Vale do Piancó, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Pedra Branca, vizinha a Itaporanga, ao lado da cidade de Itaporanga. E o senhor está aqui em João Pessoa, está passando os dias, volta... Bom, minha família mora aqui, não é? Faz 40 anos que minha família mora aqui, ali no José Américo, né? Foi criado no José Américo. O senhor é sertanejo de onde, padre? Eu sou da cidade de Igaraci. De Igaraci. Antiga Buqueirão dos Cochos, que fica no Vale do Piancó. Vizinho a Aguiar, né? Ali, e vizinho ao Aguiar. Você conhece o Vale, não? Eu conheço porque uma vez eu fui em Pernambuco, quando voltei tem um encontro dos 3 estados, Ceará, Pernambuco e Paraíba. Acho que é Milagres. Milagre. Não, Mauriti. Mauriti. São 3 cidades, uma da Paraíba, uma de Pernambuco e outra de Ceará. Você entrou em Conceição. Entrei em Conceição. Ibiara, Boa Ventura. Aí de Conceição eu vim para Piancó. Fica pertinho de Piancó. E Itaporanga. Itaporanga. Vim de Conceição, vim para Itaporanga e Piancó. Até porque Igaraci, a minha cidade, pertencia na época a Piancó, né? Então, eu sou lá do sertão. Vim morar aqui com 3 anos de idade. Estudei no colégio CEPAC, que fica ali em Jaguaribe, antigo ABC. EPAC. Na época
Não, no meu tempo era CEPAC. É CEPAC. Aí depois passou para EPAC. Perto do centro administrativo, por Pronto, ali. Ali perto da Vasco da Gama, quem vem de Cruz das Armas. Então eu estudei muitos anos ali. Toda a minha vida foi aqui em João Pessoa, como jovem, como criança, como jovem. Depois fui fazer filosofia em Maceió e teologia em Teresina, no Piauí. E me ordenei na cidade de Itaporanga e estou lá no Vale do Piancó até o momento. Eu vou fazer um pedido aqui ao senhor. Pois não, ao vivo. Fica à vontade. Toda vez que viaja uma pessoa, me avise que é para eu trazê-lo aqui para o senhor contar as histórias de lá e as histórias daqui, a história da sua luta. E temos as histórias da seca, Marcelo. 5 anos sem chuva lá no sertão. A seca maior que eu já vi na minha história foi a seca de 2012. Presenciei animais mortos, presenciei um cenário de morte, presenciei um cenário de tristeza. Devastação, Devastação. Eu vi agricultores chorando. Eu vi sertanejos chorando. Eu acho que uma das cenas que mais dói, além dos animais mortos, é a questão do semblante do agricultor, né, padre? Agora, muitos diziam, Marcelo, é impressionante. Eu ando muito pela zona rural. Eu converso muito com os agricultores. Eu não sou padre de ficar dentro da sacristia, não. E dentro da igreja, não. Eu sou padre de estar no meio da igreja povo. Aliás, muita gente diz assim, padre, vá cuidar da igreja. O seu lugar é na igreja. Aí eu pergunto, meu lugar é na igreja povo ou na igreja tijolo? Claro que meu lugar é na igreja povo. Igreja povo é a igreja viva. Igreja povo é a igreja viva. Então eu me realizo no meio desse povo. Então eu ando muito pela zona rural e nesse período de seca, sabem o que eles me diziam, os agricultores? Padre, nós só não invadimos as escolas. Nós só não saqueamos, melhor, falando na linguagem dele. Nós só não saqueamos as escolas, as feiras, por causa dos programas sociais do governo federal. Sobretudo por causa do Bolsa Família, seu padre. Porque se não fosse o Bolsa Família, aliás, isso está no livro sobre Lula. Se não fosse o Bolsa Família, seu padre, nós saquearíamos mercados, nós saquearíamos feiras livres, nós saquearíamos escolas. Eles me dizendo, se não fosse o Bolsa Família, já teria morrido muita gente. É tanto, Marcelo, morreu muito gado, morreram muitos animais, mas nenhuma pessoa humana morreu. Não morreu nenhuma criança. E todos dizem, padre, graças aos programas sociais do governo federal. Então, tem muita história para contar, né? História de clamor, história de dor, história de luta, história de sacrifício, história de jovens que foram embora para São Paulo, história de jovens que foram para o corte de cana, para a catacana, manga, lá na Bahia, para o corte de cana, para as humilhações que eles me contam. Então, há toda uma história, né? Eu carrego toda uma história assim, eu diria assim, um cabedal de história, no sentido de ter ouvido, né? Testemunho ocular da realidade dessas pessoas. Exatamente, e conhecer de perto o drama, Porque uma coisa é falar aqui no estúdio, falar da situação da seca, outra coisa é ir lá. Eu convivo com as vítimas da seca, eu convivo noite e dia, eu moro em cidade pequena e eu gosto muito do povo da zona rural. Marcelo, eu tenho um amor incondicional ao pessoal da zona rural, porque é um povo que merece muita atenção das autoridades, dos religiosos. Esse povo é um povo bom, é um povo alegre. Aliás, o povo sertanejo, tanto da roça como da cidade, é um povo alegre, apesar do sofrimento, apesar das dores, apesar das dificuldades, mas o nosso povo é um povo alegre, fraterno, solidário, amigo, humano e festivo. E festivo. Viva a vida. Viva a vida. Padre, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu te agradeço, Marcelo, mais uma vez pelo apoio. Você sempre me apoiou e muito obrigado. E eu concluo com meu lema: na fé, no amor e na luta. Avante. Avante sempre. Obrigado pelo carinho da audiência aqui no Direto ao Assunto.
A gente agradece mais sua audiência, viu? Sempre aqui, todos os dias, de segunda a sexta, menos na quarta-feira que tem sessão do Tribunal de Contas do Estado. A partir das 11 horas, direto ao assunto. Um abraço a todos.